Comer uma salsicha tira 15 minutos de sua vida, diz pesquisa. Essa estimativa inacreditável é porque o consumo excessivo de carne embutida aumenta o risco de desenvolvimento de doenças. Má notícia para quem curte um hot dog. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, descobriu durante um estudo que a cada salsicha ingerida, você perde 15 minutos de vida. Essa estimativa inacreditável é porque o consumo excessivo de carne embutida aumenta o risco de desenvolvimento de câncer, principalmente o coloretal. A notícia foi publicada pelo British Medical Journal, e também destacou que alguns outros maus hábitos diários podem adiantar seu prazo de validade aqui na Terra, como o consumo de álcool e o cigarro. A cada maço fumado 20 cigarros, a pessoa perde 4 horas e 15 min de vida. O agravante deste estudo é que quanto mais idade a pessoa tem e mais sedentária ela é, mais os riscos se multiplicam. Malefícios da salsicha. Quem não ama um delicioso hot dog? E como faz para resisti-los? Eles podem até ser gostosos, no entanto não deixam de ser bastante perigosos para a saúde. A salsicha vem sendo apontada como o grande veneno para a alimentação moderna e seu consumo deve ser amenizado ao máximo possível. Conheça os seus malefícios e os reais motivos pelo qual você deve eliminá-la de sua alimentação. A composição da salsicha. A matéria-prima da salsicha que vai no cachorro-quente brasileiro são carnes suína, bovina e de frango. Só que nada de carne de primeira o que entra na composição do alimento, são aquelas partes menos nobres, que sobraram da fabricação de outros produtos. Mas o que dá mesmo sabor ao produto, são o sal e os temperos, que variam de acordo com o fabricante, mas que costumam ter alho, cebola, pimentas em pó e outras especiarias. Depois, ainda, são acrescentados os ingredientes chamados extensores, que têm a função de melhorar a ligação entre a água e as gorduras. Na embalagem, eles vêm descritos como proteína de soja, amidos e carragena. Por último, para que o produto tenha maior durabilidade, entram em cena os aditivos, como nitrito de sódio e fosfatos. Na primeira etapa de produção, as carnes e a gordura são moídas até formar uma massa bem fina, a qual serão acrescentados os outros ingredientes. Com tudo bem misturado, a massa vai se tornar um embutido. Ou seja, ela é colocada dentro de um envoltório de plástico, que vai dar o formato ao produto. A salsicha é, então, cozida em banho-maria até atingir 72 graus centígrados. Em seguida, o produto passa por um processo de resfriamento e é retirado das tripas artificiais. Nessa etapa, a salsicha pode receber um banho de corante para ficar com uma cor que seja atraente ao consumidor, explica. Depois dessa etapa, o produto está pronto para ser embalado e distribuído. Como posso consumir uma salsicha mais saudável? Para começar, escolha salsichas frescas e verifique sua lista de ingredientes, quanto menos, melhor. Em termos de saúde geral, procure salsichas com gordura saturada e relativamente com baixo teor de sal, ou, melhor ainda, salsichas de frango. A salsicha certamente será menos pior para sua saúde cardiovascular, se você a grelhar, ao invés de fritar, mas fazendo isso terá pouco efeito em suas propriedades cancerígenas. E as outras carnes curadas? Também são ruins. Sim, os presuntos de Parma, carpaccio's e salames também são carnes curadas e magras, porém não deixam de ser carne vermelha. Os sais utilizados no processo de cura nitrato de sódio têm uma poderosa função antibacteriana que impede micróbios nocivos, tais como a toxina do botulismo de crescer sobre a carne à medida que amadurece, porém eles também têm sido associados a um risco aumentado de câncer. E a carne curada de peixe também é perigosa? Não há nenhuma evidência que indique que comer peixe ou frango, defumado, ou não defumado, aumente o risco de câncer. Há algumas evidências de que se você substituir as carnes vermelhas, curadas, ou não, por peixes, aves, feijões e lentilhas, o efeito poderá ser benéfico. Então, quando puder, opte sempre pelos peixes ou frangos para manter uma boa alimentação. Bomba calórica. Além de fazer mal, o cachorro-quente é um verdadeiro napalm. Alguns lanchinhos podem até ultrapassar a barreira das 1000 calorias. E, o que é pior, muitas vezes, são bem pobres em nutrientes. Porém, se para um homem saudável ele é um napalm, para um diabético o cachorrão seria uma bomba atômica. Nesse caso, o alto índice de carboidratos é a bola da vez, pois eles podem se transformar em açúcares. Conheça os malefícios dos embutidos linguiça, salsicha, salame, mortadela, presunto. Os embutidos nasceram da primordialidade de se conservar as carnes em tempos antigos, quando as geladeiras não existiam ou não eram comuns. O processo de conservação usa uma grande quantidade de sal e gordura. Presunto, mortadela, salame, salsichas e linguiça são alguns exemplos clássicos de embutidos. Hoje em dia também encontramos nos supermercados embutidos mais magros à base de aves, como frango e peru.
O problema é que as carnes embutidas possuem maior teor de gordura saturada em relação à carne in natura. Esse tipo de gordura é a responsável pelo maior acúmulo de colesterol no organismo e traz riscos à saúde quando consumida em excesso, pois aumenta os riscos do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. É muito cuidado, até as carnes brancas perdem suas vantagens nutricionais quando transformadas em embutido. Como recebem os tais nitritos e são defumadas, inclusive se tornam nocivas. Outro aviso muito importante é para as pessoas alérgicas à proteína do leite de vaca, ou pacientes com restrição à lactose. Embutidos levam leite em sua composição com a finalidade de aumentar a produção de ácido lácteo e melhorar a conservação do alimento. Então consuma a salsicha e outros embutidos de forma consciente e moderada para manter uma vida mais saudável.